Graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 31 e vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, lendo, explicando e aplicando a sua vida à palavra de Deus. Vem com a gente, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se não é inscrito no nosso canal, olha, faz aí, olha, inscrever-se, aperta aí e participa da nossa comunidade. Nós queremos aqui ajudar você a ler a sua Bíblia. Vamos lá? Bora ler a Bíblia! Bom, o texto de hoje é o texto em que Jacó foge do seu sogro. Lembra que nos capítulos anteriores nós vimos que essa família era uma família um tanto quanto disfuncional, porque tinha muita inveja no meio da família. Agora os filhos de Labão ficaram com inveja da prosperidade de Jacó. E isso trouxe assim, uma discórdia, isso trouxe problemas, isso trouxe dificuldades para eles. É o que nós vamos ler a partir de agora. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que pertencia ao nosso pai e juntou esta riqueza toda à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos e lhes disse: vejo que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o pai de vocês com todo empenho, mas ele tem me enganado, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Mas se ele dizia: as listradas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Foi Deus quem tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Versículo 10. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, eu respondi, aqui estou. Então ele disse: levante os olhos e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a terra de seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: será que ainda temos alguma herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que nos era devido. Certamente toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe falou. Então Jacó se preparou, colocou seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu todo o seu rebanho, ou seja, todos os bens em rebanho que havia adquirido em Padã-Arã, para ir até o seu pai Isaque, na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem lhe pedir nada, sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido, tomando consigo os seus parentes. Perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, à noite, Deus veio a Labão, o arameu, e o advertiu em sonho: cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom, quer mal. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os seus parentes acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez?
Não só me enganou, mas também raptou as minhas filhas como se fossem prisioneiros de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem me dizer nada? Eu teria despedido com alegria e com cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. Você agiu como um tolo. Eu tenho o poder para fazer o mal contra você, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom, quer mal. Agora, se você partiu porque tinha saudade de casa, de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que o Senhor tiraria as suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja o Senhor mesmo que se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado nada. Então Labão encontrou na tenda de Jacó. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e das duas servas, mas não encontrou nada. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do camelo e estava sentado sobre eles. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou nada. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi o meu crime? Qual é o meu pecado para que o Senhor me persiga furiosamente? Já vasculhou tudo que me pertence. Caso tenha encontrado algo que lhe pertença, coloque aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Eu estive com o Senhor nesses 20 anos, e nenhuma das suas ovelhas e cabras abortou, nem jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca lhe levava os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. O Senhor reivindicava de mim o pagamento por todo o animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite. Tampouco eu conseguia dormir. Foi assim nos 20 anos em que eu fiquei na sua casa. Trabalhei para o Senhor 14 anos por suas duas filhas e 6 anos pelos seus rebanhos. O Senhor alterou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente o Senhor me despediria de mãos vazias. Deus, porém, viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. Noite passada, ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas filhas, e os filhos são meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por estas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Portanto, venha. Façamos agora, você e eu, uma aliança que sirva de testemunha entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra, colocou-a em pé como coluna e disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Elas apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, junto ao monte de pedras. Labão chamou Jegar Saaduta e Jacó chamou de Gileade. Labão disse: Este monte de pedras é, no dia de hoje, uma testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Gileade. Foi também chamado de Mispa, porque Labão declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão ainda disse a Jacó: Labão ainda disse a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que nem eu, nem você passaremos deste monte de pedras e desta coluna para fazermos mal um ao outro. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor e os deuses do pai deles julguem entre nós. Então Jacó fez um juramento
em nome do temor de Isaque, o seu pai. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Bem cedo, na manhã seguinte, Labão beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. Depois voltou para a sua casa. Bom, mas um capítulo que nós lemos, e esse capítulo tem algumas lições. Quando nós voltamos aqui para o início do capítulo, nós vamos ver a inveja ainda imperando na família de Jacó. Nós vamos ver que não só as duas irmãs, uma invejava a outra, mas os irmãos dessas meninas, filhos de Labão, invejavam a Jacó, porque Jacó estava prosperando. E o que acontece? Jacó percebeu a atitude de Labão para com ele, que já não era a mesma de antes, já não tinha a mesma simpatia, já tinha essa questão da inveja imperando. E quando Labão faz isso com Jacó, trata diferente o Jacó, Deus se manifesta. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Não é a terra mais que eu te mostrarei. Agora Deus fala para Jacó: a terra dos seus pais. É a terra que eu prometi de herança para vocês. Volte para lá, Jacó. Aqui não é seu lugar. Aqui não é sua terra. O que Jacó faz? Jacó explica toda a situação para as filhas de Labão, que são suas esposas, a mãe de seus filhos. Como Labão tinha enganado, trocado o salário de Jacó 10 vezes, e todas as vezes Deus abençoou Jacó. As meninas concordam, né, porque elas sabem que isso tudo estava acontecendo. E a perspectiva agora era de ir embora, de não ficarem, de não permanecerem ali. Né? E Raquel e Lia, elas respondem da seguinte maneira: será que ainda temos alguma herança na casa do nosso pai? E elas relembram que elas foram vendidas por 14 anos de trabalho e que elas não têm mais herança ali, né? Certamente o que foi recebido por Jacó, a prosperidade de Jacó, era a herança de Lia e de Raquel. Então, o que é que Jacó fez? Jacó preparou tudo, diz o versículo 17. Jacó se preparou, colocou seus filhos e suas filhas sobre os camelos e conduziu todo o seu rebanho, tudo que ele adquiriu em Padã Arã, para ir para a casa de seu pai Isaque lá em Canaã. Era uma viagem de 650 a 800 quilômetros, uma viagem árdua, pesada. E aí, estrategicamente, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Aqui são dois roubos. No hebraico, a gente vai encontrar a palavra roubo duas vezes. Raquel roubou os ídolos, porque ela ainda estava envolvida na cultura religiosa politeísta e entendia duas coisas, ou das duas, pelo menos uma, que aqueles ídolos favoreciam o seu pai. E quando ela retirasse aqueles ídolos iam favorecê-la. Segunda questão que ela podia entender é que aqueles ídolos eram feitos de algum material, de algum metal precioso, e por isso ela levava uma riqueza, né? E é isso que ela faz. O que Jacó rouba de Labão? Ele rouba o coração, ele engana Labão e vai embora com suas filhas e seus netos, e supostamente toda a herança que ele adquiriu trabalhando para Labão. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. E depois de 7 dias ele alcança, né, diz aqui o versículo 23, ele alcança Jacó nos montes de Gileade. Então à noite Deus veio a Labão, o arameu, e o advertiu em sonho: cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom, quer mal. Deus estava preparando ali o encontro deles, né? E Labão alcançou Jacó, que estava acampado no monte de Gileade. Labão e seus parentes acamparam ali, e ele foi conversar com Jacó. Veja bem, não tinha tanta animosidade, porque Deus já havia alertado: olha, não mexe com Jacó, cuidado com o que você vai falar com ele, seja de bom, seja de mal. E aí ele pergunta: que foi que você fez? Não só me enganou, mas também raptou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou? Ele prossegue: fugindo em segredo, sem me dizer nada, eu teria despedido com alegria, com cantos e som de tamboris e de harpa. Tinha feito festa para sua despedida. Você nem sequer
Me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. Você agiu como um tolo. Você agiu como um tolo. E aí, Jacó, ele explica para Jacó, Labão explica para Jacó por que não ia fazer mal nenhum, porque Deus havia advertido, mas ele faz menção ao roubo dos deuses. Versículo 30. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? E isso faz a gente entender duas coisas. A primeira é que a subtração dos deuses não tinha sentido para Labão, porque os deuses do pai de Jacó, e o próprio Deus de Jacó era outro. Por que você está com saudade do seu pai, vai adorar com seu pai e agora quer roubar os meus deuses? Jacó responde. E ele responde de forma muito interessante. Tive medo, pois pensei que o Senhor tiraria as suas filhas de mim à força. Agora, quanto a seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja o Senhor mesmo que está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertença, se estiver, leva de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado aqueles deuses. Bom, nós vamos encontrar aqui uma estratégia de Raquel, porque Labão entra na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de Raquel, procurando esses deuses. E Raquel coloca debaixo da sela, né? Sela do camelo. E ela senta ali enquanto o pai fica vasculhando a sua tenda. Ela diz: olha, eu não posso levantar, que eu estou no tempo das mulheres, estou menstruada, o senhor vai entender. E acaba que Labão não acha, né, nenhum Deus ali. E o que acontece? Jacó fica irritado e queixa-se com Labão. Qual foi o meu crime? Qual é o meu pecado para que o Senhor me persiga furiosamente? São 10 dias de perseguição, ou uma viagem de 10 dias. Foram 3 dias que ele foi avisado, mais 7 dias de viagem, então eram 10 dias de distância. Ele foi atrás. Por que que ele foi atrás? Você já vasculhou tudo, não achou os seus deuses? Eu tive 20 anos com você, trabalhei 14 pelas meninas, 6 de forma árdua, você trocou meu salário várias vezes. Jacó estava se achando no direito de esculachar o seu sogro Labão. Né? Eu trabalhava de madrugada, trabalhava de dia, o sol me castigava, de noite o frio me castigava. E se não fosse o Deus de meu pai, e isso é interessante citar, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente o Senhor me despediria de mãos vazias. Deus, porém, viu o meu sofrimento e o meu trabalho, e o trabalho das minhas mãos. Na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as filhas, e ele responde duro: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por estas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? E aí, Labão faz de um sogro consciente, de um bom sogro, como todo sogro deve ser. Ele faz um acordo, ele faz algo que é muito interessante, uma aliança da bênção de Deus sobre a vida das suas filhas, seus netos e do seu próprio genro Jacó, que o tinha enganado. Ele toma uma pedra, coloca um pé da coluna e juntam as pedras, e aquelas pedras têm um significado, né? Que Jacó chama de Gileade e Labão chama de Jegar Saduta, e o Senhor faz ali, o Senhor é a nossa testemunha, é um lugar de testemunho ali de que eles vão cumprir o que eles se comprometeram. Ninguém vai atrás de ninguém para maltratar e fazer mal a ninguém, e que Jacó se comprometia a não casar com outras mulheres e nem abandonar seus filhos e netos. E Labão declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, e aí é interessante, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Então aquele pacto foi algo significativo na vida de Labão e na vida de Jacó. Por fim, ele, bem cedo, depois de ter conversado, ter celebrado, terem feito o juramento, eles comeram, passaram a noite ali. Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou depois voltou para a sua casa. Bom, essa história, ela é uma narrativa de uma fuga familiar. Famílias geram problemas. Não tem jeito, o convívio familiar gera problemas.
O que é mais certo fazer? Resolver os problemas ou fugir deles? Com a permissão de Deus e orientado por Deus, por causa dos problemas gerados pela inveja dos filhos de Labão, Jacó vai embora. O problema é que dentro da casa dele, de Jacó, tem problemas. Raquel rouba os deuses do pai. E por causa desses deuses, por causa do jeito que ele foi embora, Labão vai atrás. Labão vai atrás, talvez até zangado, mas Deus orienta Labão. Diz, olha, não fale, preste atenção como você vai falar com Jacó. Seja de bom, seja de mal. E Labão já chega para a conversa com o coração mudado, quebrantado, deteriorado pela palavra de Deus, mudado pela palavra de Deus, transformado pela palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que nos transforma. E Labão orienta um pacto agora de paz. Todas as famílias que têm problemas, e todas têm, deveriam andar em paz, de pacto em pacto, de testemunho em testemunho, para todos viverem em paz. As brigas, as confusões são quase todas elas por bobagens. Quase todas elas são por palavras malditas, mal faladas, por decisões mal tomadas, mas que podem ser relevadas para a paz familiar. E aqui há um juramento, há um posicionamento, há um pacto, há uma aliança para que todos sigam bem a sua vida. E Labão e Jacó nos dão lições aqui. Lições de que devemos nos esforçar para ter paz no seio da família, para ter paz no meio da família e para andarmos em paz. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor dê graça à sua família e ajude você na sua caminhada e na sua jornada de fé. Não esqueça, bora ler a Bíblia. Tchau, tchau.